Hoje nós teremos a palestra com o nosso irmão João Paulo. Já quero agradecer a ele por a oportunidade, por ele estar aqui nos ajudando no trabalho da noite de hoje. O tema é reencontro com a vida. Eu quero agradecer e mando um abraço a todos que fazem o NEASA. Com a palavra, João Paulo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz, o amor do Cristo se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Muito bom poder estar aqui novamente, nesta casa de oração e trabalho. Agradecer a Deus, primeiramente, a existência dessa casa, o seu funcionamento, a oportunidade do contato com a doutrina espírita, o reencontro com vocês, todo o amparo que a gente recebe, não só durante esse momento, mas durante toda a nossa trajetória, e tantos benfeitores encarnados e desencarnados. Gratidão também a todos aqueles que fazem esta casa funcionar, tanto no plano físico como no plano espiritual, a acolhida de sempre, a oportunidade do trabalho, do serviço, e o agradecimento a todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se bem, sintam-se em paz, e que de fato o momento de hoje possa ser proveitoso, tanto do ponto de vista do alimento energético, renovação das nossas forças para os nossos desafios do cotidiano, mas e principalmente o alimento espiritual, que é o conhecimento ofertado pela doutrina espírita. Trago um abraço fraterno dos irmãos do NEASA, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, a casa a qual eu faço parte. Um abraço também dos irmãos de Recife, da Federação Espírita Pernambucana. Como nossa irmã já falou, nosso tema é reencontro com a vida. A doutrina espírita, a partir da sua obra primeira, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, nos proporciona diversos conhecimentos. Os principais, também conhecidos como princípios básicos da doutrina espírita, nos trazem a fundamentação do espiritismo. Claro, hoje, como nosso irmão falou que a gente vai só até meia-noite, dá para a gente falar bem dos princípios básicos. É uma brincadeira, tá? É até 9 mesmo. A gente vai pegar pelo menos 2 desses princípios para analisarmos um pouco nesse momento inicial. O primeiro desses princípios é a existência de Deus. O Espiritismo nos traz com muita clareza, com uma linguagem acessível, com toda a fundamentação necessária e que nos é possível até o momento a compreensão sobre Deus. Um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um Deus absolutamente perfeito. E aí uma série de atributos: onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, único, infinito, imutável e imaterial, misericórdia infinita. Esse princípio, ele é fundamental, é tanto que no estudo do Livro dos Espíritos, que todo em perguntas e respostas, o estudo começa pelo entendimento sobre Deus. Porque pelo encadeamento lógico dos demais princípios, a gente vai compreendendo com maior facilidade. E aí vem o segundo princípio básico: a imortalidade da alma. Bom, visto o primeiro, a existência de Deus, a grandeza divina,
toda a sua dimensão dentro daquilo que a gente pode, no momento, de acordo com a nossa evolução, conseguir captar. Mas diante de já perceber essa grandeza de Deus, e por outras provas também, não tem como tudo ser só meramente matéria. Não ter o elemento espiritual, não ter a presença do mundo espiritual. E aí vem esse segundo elemento, que é esse princípio, que é imortalidade da alma. Nós não temos espíritos, nós somos espíritos. O corpo, uma veste momentânea para mais uma experiência física. E aí já vem outro princípio, que é a reencarnação e a multiplicidade dessas experiências físicas. É importante que a gente compreenda a imortalidade da alma, a nossa condição de seres espirituais, porque isso vai ser decisivo na forma de enxergar a vida. E essa forma de enxergar, consequentemente, na nossa forma de agir no cotidiano. Mudam os valores, muda o caminho que a gente escolhe para trilhar, muda a que eu vou dedicar a minha energia, o meu tempo, as minhas habilidades, conhecimentos e capacidade de ação. Dito isso, fiquemos com esses dois princípios bem claramente na nossa mente: Deus e imortalidade da alma. E aí o tema nos traz reencontro com a vida. E o Espiritismo nos permite uma valorização da vida nos dois sentidos. Porque é interessante, o materialismo vai nos dizer o seguinte: olha, não tem vida espiritual. E para valorizar e bem viver a vida material, devemos nos agarrar ao máximo às coisas materiais, nos levando a uma série de desequilíbrios e desajustes profundos e de consequências graves, como temos acompanhado, infelizmente, ainda na face do nosso planeta. O egoísmo, a ganância, a avareza, a violência e outras coisas mais. Aí vem o Espiritismo, nos fala da valorização da vida, da necessidade desse reencontro com a vida nos dois aspectos, físico e espiritual. Onde alguns pensam, não, por falar do espiritual, por falar que somos seres espirituais, vai trazer também com isso um desmerecimento, uma depreciação da vida material. Não, pelo contrário, uma valorização precisa, para que a gente compreenda o valor que de fato tem a vida material. A necessidade do despertar da consciência, entender esse contexto de ser espiritual, vinculado temporariamente a um corpo físico, mas entendendo o nosso papel e a nossa tarefa dentro da vida. E aí, com o entendimento que somos seres espirituais, a busca da felicidade no ser, e para isso eu preciso servir. E aí vem a ação constante e cada vez mais aprimorada de dedicação ao bem, ao crescimento espiritual. E aí, com isso, a valorização do aspecto espiritual, porque a gente entende o que encontra do outro lado e o que precisa construir aqui para estar bem lá. Só que nesse entendimento já gera uma consequência de valorização e de bem aproveitar a vida física. Bom, aqui eu já sei que eu não preciso disso, isso aqui eu só preciso desse tanto, aqui eu não preciso me apegar. E daí a gente vai conduzindo com muito equilíbrio durante a passagem física, utilizando do que precisa, descartando o que não precisa, com consciência desperta, em equilíbrio, aproveitando bem o tempo. E aí, realmente, valorizando a vida material, que é uma oportunidade de crescimento espiritual, o intelecto e também um aspecto moral, a inteligência e também os sentimentos. Claro que o objetivo hoje da nossa conversa é acerca
do reencontro com a vida no seu aspecto espiritual. Mas é importante destacar isso também, que quando o Espiritismo nos traz o valor da vida material e espiritual, gera uma condição de compreensão das duas realidades e de saber se posicionar dentro da vida e bem viver. Aí lembramos de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E é nesses dois aspectos: no espiritual, porque a gente está desperto, consciente das leis divinas, do que precisa fazer, e vida em abundância também no aspecto material, que não é um mergulho profundo nos prazeres e no ter, mas no aproveitamento das oportunidades que nos são dadas durante a passagem aqui. E aí, com o mesmo tema do nosso estudo de hoje, tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Franco. E é um livro muito agradável de ler e muito interessante, onde o benfeitor espiritual vai nos falar nessa viagem de volta para a nossa verdadeira vida, para a vida normal, para a vida natural, para o nosso verdadeiro lar, para a nossa condição normal, que é de espíritos, que é no plano espiritual. Claro que temos os nossos momentos das experiências materiais. E aí ele começa a narrativa logo na introdução dizendo uma coisa muito importante em relação a essa volta para o plano espiritual. Miranda vai dizer que muitos e muitos, multidões e multidões retornam diariamente para o plano espiritual. Disso a gente já sabe. Mas ele acrescenta: retornam totalmente despreparadas para essa nova realidade. Multidões e multidões voltando para o plano espiritual, sem saber nada sobre o mundo espiritual, ou muito pouco, ou um conhecimento deturpado, extremamente apegadas a coisas e pessoas e situações do mundo material, e com pouquíssimo ou limitado ou aquém de trabalho espiritual, de crescimento espiritual durante a reencarnação. Agora imaginemos e teremos alguns segundos agora para pensarmos na condição desses irmãos e dessas irmãs que voltam nessa condição para o plano espiritual. A dor, o sofrimento, a perturbação, o trabalho que vão dar aos benfeitores espirituais, o campo que vão abrir para obsessões espirituais. Desencarnado perturba também desencarnado. A finalidade é que a gente pense e compreenda a necessidade da preparação para essa volta. E além da gente trabalhar a nossa preparação, ajudar para que o outro também se capacite. Claro, a gente não há recomendação da doutrina espírita para forçar alguém a vir ao estudo, a ser espírita, a aprender. Mas tem diversas oportunidades no nosso dia a dia que a gente pode deixar a mensagem, de diversas formas, diversas. A chegada aqui, quando a gente vai entrar no centro, essa mensagem é uma. A nossa conversa, o nosso exemplo, utilizar os meios virtuais, cada oportunidade para divulgar a grandeza de Deus, a condição de imortalidade da alma. Essa preparação para essa volta é interessante, porque quando a gente se prepara para a volta para o plano espiritual, a gente termina fazendo mais duas outras coisas que são muito importantes. A preparação para a viagem de volta impacta no bem viver aqui
no plano físico e impacta também na nossa felicidade. Eu preciso trabalhar 3 elementos para me preparar quando eu voltar para o plano espiritual. Esses mesmos 3 elementos, bem trabalhados, me levarão à felicidade. E me levarão também a um aproveitar da existência material. Então é algo que a gente precisa ter muita atenção. E esses 3 elementos precisam ser trabalhados completos. Eu não posso cuidar do primeiro e esquecer dos outros 2. Cuidar de A e B e deixar C descartado. Os 3 precisam ser trabalhados. Trabalhados o mais profundamente que a gente puder. E aí, antes da gente trabalhar esses 3 elementos, algo que a gente precisa já começar a analisar, porque a gente falando dessa viagem de volta, a gente está falando da questão da morte. Claro que aí já começa uma questão de termos que a gente precisa esclarecer. Morte não é a mesma coisa que desencarne. Eu só posso dizer que uma pessoa desencarnou se eu for um médium vidente, ou se eu tiver mediunidade e o espírito que me informar, eu conseguir realmente identificar que é um espírito comprometido com a verdade e que não está falando de fulano realmente desencarnou. Tirando isso, eu não tenho como dizer que fulano desencarnou. Eu não estou vendo se os laços fluídicos foram desfeitos. Como também não é correto eu dizer que fulano morreu. Foi fulano que morreu? Não. Foi o veículo físico que ele utilizava que morreu. Ah, mas que besteira. Não dá no mesmo? Não. E faz uma diferença. Porque veja só, se alguém chega para mim e diz ali, fulano desencarnou, eu estou entendendo o que a pessoa está dizendo. Mas para uma pessoa que não tem um estudo do espiritismo, isso pode já ser atribuído a uma outra compreensão. Então alguém chega e diz, fulano desencarnou. Não, ele está se referindo ao corpo que morreu, e aquele irmão e aquela irmã estão voltando para o plano espiritual. E eu sei que não tenho certeza se ele desencarnou ou não. Pronto. Mas se chega para alguém que não sabe, então falar da maneira correta. Vai falar de desencarnação se tiver como ter esse conhecimento. E quando você diz, o corpo de fulano morreu, para alguns vai causar um choque. O corpo? Sim, porque ele continua a existir e continua vivo no plano espiritual. Eita, o sepultamento de fulano é amanhã. É do corpo, não de fulano. Tem espíritos que ficam sepultados junto com o corpo? Tem. Pode observar na literatura espírita. Espíritos extremamente apegados e que ficam ali. Um grande sofrimento. Mas são casos excepcionais. Mas quando eu digo enterro de fulano, fulano morreu, o que eu estou dizendo com isso? Acabou que o principal é o corpo, ou só é unicamente o corpo, quando não é a realidade, quando não traduz a verdade. Então, palavras que auxiliam para que a gente vá podendo divulgar essas mensagens e implantando justamente a imortalidade da alma, a compreensão desse momento de volta. Então, morte é o fim do corpo físico, fim mesmo, porque o corpo morreu, ele não volta. Daí não ser possível, já está cientificamente comprovado, não tem ressurreição. Agora, a morte é do físico, o corpo espiritual continua, o ser espiritual continua. E aí a desencarnação, o desligar dos laços fluídicos, lá na reencarnação, na vinda, quando da união das células sexuais, o espírito começa a se unir com o corpo, através dos laços fluídicos que vão se estreitando, tem o nascimento, e por volta dos 7 anos de idade, se completa o processo reencarnatório. São esses laços fluídicos que são desfeitos na desencarnação. Em quanto tempo? Não sei. Depende de cada um. Depende justamente da preparação que a gente vai começar a falar daqui a pouco. Precisamos também
tratar do assunto morte, desse momento de reencontro com a vida espiritual, com mais naturalidade, sem uma seriedade, um peso maior do que se exige, nem também descambar para uma brincadeira e banalidade. Faz parte dessa preparação a compreensão de que a morte, quando não antecipada, nem de maneira direta nem indireta, nem com suicídio direto nem o indireto, é algo normal, natural. Algo que é fundamental, já um pouco dentro dessa questão da preparação, é conversar sobre o assunto. Mas quem de nós conversa sobre o assunto? Com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe. E se eu partir? E se você partir? O que aconteceria agora se o meu filho, de 4 anos, voltasse para o plano espiritual? A gente busca pensar nisso. Não, se eu falar, eu estou agorando. Faz sentido? Sim, tem coisas que a gente vai perceber que falando atrai. Por exemplo, se eu começar a falar de violência, eu vou começar a ficar agitado, começar a ver notícias disso, vídeos disso, eu vou começar a ficar agitado. Há uma grande possibilidade, se alguém esbarrar em mim ou dizer alguma coisa, qual seria a minha reação? Dentro desse contexto de falando, me envolver. Mas a questão da morte, por eu falar desse assunto como um planejamento para essa preparação, para lidar melhor caso aquilo aconteça, eu estou atraindo, sejamos racionais. Não, né? Não, é óbvio que não. O falar não está agorando, é separar as coisas. Tem hora que realmente o falar vai atrair, tem outras horas que o falar não vai atrair. E no caso da morte, o falar não vai atrair. E aí facilita. Vamos empurrar com a barriga e só saber lidar quando a coisa acontecer. A gente consegue se virar. Vai retomar o equilíbrio, vai ficar mais difícil. Por que deixar isso mais para frente? Mas como tratar desse assunto com mais naturalidade? Vamos ao livro de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele faz uma reflexão muito interessante. A única certeza da vida física é a morte do corpo físico. Não sabemos se a gente atravessa aquela porta daqui a 27 minutos. A gente não sabe. Não sabe. Estou falando de atravessar a porta com o corpo físico e irmos para a casa física, tá? A gente não sabe. Mas tem a certeza de que um dia esse corpo físico vai parar de funcionar. Quem nos dá a vida? Deus. Falamos do princípio básico da doutrina espírita. Então, um de 2 caminhos: ou Deus não é tão bom assim, que colocou algo muito ruim como única certeza da vida, ou Deus é perfeito sim, e a nossa visão é que está equivocada acerca da morte. E aí, a gente parte de onde a gente não tem dúvida: Deus é absolutamente perfeito. A nossa visão acerca da morte, influenciada pelo materialismo e por visões filosóficas e religiosas equivocadas, é que gera essa visão equivocada acerca da morte. E aí vem o Espiritismo com muita propriedade a nos falar dessa viagem de volta, desse retorno à verdadeira pátria, desse fenômeno natural quando não antecipado, e que podemos construir uma preparação para lidar melhor com esse momento. E como funciona essa preparação? Quais são os 3 elementos? Primeiro, conhecimento da vida futura. Quanto mais conhecimento eu tiver da vida futura, melhor. Só conhecer resolve? Não resolve. Faltam mais 2 elementos. Mas quanto mais conhecimento eu tiver, melhor eu sei da realidade espiritual, de como as coisas funcionam lá, com quem eu vou estar, qual ambiente que eu vou estar, quem vai me receber. Tudo isso a gente tem condição de saber. É impressionante que com o conhecimento espírita caem as dúvidas, os receios, as incertezas sobre o porvir, fica tudo muito claro.
É um conhecimento que nos permite, e aí quem já tem algum tempo de estudo espírita, se chegar e perguntar a você, a quem tem um tempo de estudo, para onde você iria se você voltasse agora para o plano espiritual? A pessoa tem como dizer: olha, o ambiente seria desse jeito e as companhias seriam assim. Eu não tenho como precisar se fulano, cicrano estarão comigo. Eu não sei da condição espiritual deles agora. Mas de acordo com como está a minha vida, eu sei para o ambiente que eu vou. Eu sei quem vai estar lá para receber e quais serão as minhas companhias. Não tem jeitinho, não tem ajeitadinho, é reflexo de como eu tenho vivido. E esse discernimento vem do conhecimento espírita. É igual quando a gente vai fazer uma viagem. Vamos fazer um exemplo de uma maneira mais assim, radical. A gente vai fazer uma viagem para um país totalmente diferente do Brasil. O que a gente precisa fazer? É só comprar a passagem e pronto? Não, preciso me informar qual é o idioma. Se eu não aprender totalmente, mas pelo menos conseguir me comunicar. Qual é o clima? Aí eu coloco a mala de acordo com o clima. Onde eu vou me hospedar, o que é que eu vou fazer, o mapa do local para ter uma ideia. Aí chega o dia, eu faço a viagem. Eu vou sentir a diferença do local? Vou, é diferente daqui. Agora eu já sei onde se alimentar, onde se hospedar, sei conversar, as roupas são as adequadas, a adaptação é muito mais rápida. Agora eu posso ir sem me preparar? Posso. Vou conseguir me adaptar? Vou. Agora, até se adaptar, vou sofrer. Construir esse conhecimento é muito importante. Voltou, bom, eu sei porque isso é assim, eu sei porque eu preciso fazer agora isso aqui, a continuidade das minhas atividades de estudo, de trabalho, a adaptação é mais rápida. Porque nós vamos passar por um processo de perturbação nessa volta, com certeza. Agora a perturbação pode ser de segundos ou de muitos anos. São realidades diferentes. Aqui um cuidado. Quando a gente fala de realidade diferente, de mundo espiritual e mundo material, tem alguns que pensam assim: aqui, essa matéria que a gente conhece, lá, tudo fumaça, um monte de Gasparzinhos, tudo etéreo, tudo vago, e não é. Nós vamos encontrar no plano espiritual matéria, não tão condensada quanto esta daqui. Vamos encontrar elementos semelhantes ao que encontramos aqui. Tudo que tem aqui vai ter lá? Óbvio que não. Mas não dá um salto absurdo. Mas é uma realidade diferente, que leva um tempo para se adaptar. E se eu tenho conhecimento sobre esse novo ambiente, vai facilitar para que eu possa diminuir essa perturbação. Mas, João Paulo, você falou que esses elementos têm impacto para a nossa felicidade e para o bem viver no plano físico. E aí como é que fica o fato do conhecimento? O conhecimento vai me dar o discernimento de onde buscar a felicidade e do que precisa ser feito para conquistá-la. Como também, como consequência exatamente disso, de onde buscar e do que fazer, bem aproveitar a passagem aqui, com equilíbrio, com sobriedade, com discernimento, sem desperdício de energia nem de tempo, e como diz André Luiz no livro Agenda Cristã, evitando cair nas curvas das aflições. É um conhecimento que nos leva a essa condição. Mas só o conhecimento basta? Não, não basta. Vem um segundo elemento para essa preparação: o desapego das coisas do mundo material. Nós vamos voltar para o plano espiritual. Por mais que a gente estique o máximo 110, 115 anos, mas a gente vai voltar para o plano espiritual. Então, se eu não me preparo e trabalho esse desapego no percurso, eu vou ter que me desapegar
na base da dor, quando eu estiver lá. Que eu não puder usufruir mais das coisas que estão aqui, aí vou lidar com essa situação de falta. Imagina o sofrimento. É diferente de, durante a existência material, já trabalhar essa situação de despreendimento, porque quando voltar, vai sentir falta. Tem como não sentir falta de um bolo de rolo? Não tem como. Vai fazer falta. Mas se eu hoje, em vez de comer metade de um bolo de 1 quilo, for uma fatia, pronto, está ótimo, provei, estou satisfeito. Controlei ali, não vou comer aquela outra metade, não vou comer o restante do bolo agora não. Quando eu voltar, fica mais fácil, porque eu sei lidar com aquilo ali. Isso a gente pode levar para diversas coisas. Mas o que vemos ainda, muitos de nós, a minha casa não sai daqui de jeito nenhum, meu canto na mesa, minha roupa, emprestar minha roupa para outra pessoa de jeito nenhum. E quando tiver que deixar aquela roupa, a casa, o carro, ou apego também com pessoas, como é que vai ser? Ah, mas eu já soube de espíritos que no plano espiritual dão um jeitinho de ainda ter sensações físicas. São os parasitas espirituais, que realizam a obsessão, que se juntam àqueles encarnados que, de maneira viciosa, sentem aquelas sensações físicas. E aí essa aproximação, essa parasitose tem consequências desastrosas para desencarnados e para encarnados. Então, não é um caminho. Não é um caminho. Trabalhar durante. E aí, sim, vou trabalhar durante, chego lá nessa viagem de volta, e aí está mais fácil de se adaptar e de conviver sem aquilo. Mas o que impacta isso na vivência, como você falou, da felicidade? Já consegui construir a felicidade aqui. Se eu não tenho tanto apego, quando eu não consigo, ou quando aquilo vai embora, eu sofro mais ou sofro menos? O sofrimento é menor. Consequentemente, sou mais feliz. Sem falar também que durante a passagem, eu disse que impactava também a nossa vivência durante a passagem. Se eu vou vivendo e não tenho tanto apego, menos preocupações, menos agitações, menos correria, menos impacto quando aquilo for embora ou eu não puder conquistar. Uma vida mais equilibrada. Nós vimos, somos seres espirituais ligados a corpos materiais. Precisamos de algumas coisas materiais? Sim. Precisamos de tudo? Não. Tem coisa que a gente nem precisa de jeito nenhum. E aí é esse discernimento que a gente tem que ter e transitar, usar e não abusar, usar na medida certa sem passar do ponto. Uma vida em equilíbrio, uma conquista da felicidade e também uma preparação para quando a gente tiver que deixar isso aqui. Terceiro e último elemento de preparação: reforma íntima. O que penso, o que sinto, o que falo e o que faço reflete na minha energia, que reflete no meu padrão vibratório, que vai determinar o ambiente espiritual onde eu vou estar e as companhias espirituais. Costumo dizer que nós distribuímos os convites durante a reencarnação de quem vai nos receber no plano espiritual. Nós escolhemos como? Através das nossas ações. Então, essa busca por se melhorar vai levar a uma melhoria desse padrão vibratório, a uma melhoria de uma condição, de um ambiente espiritual, de companhias espirituais, quando da viagem de volta, uma condição melhor. Está em nossas mãos
a escolha e a qualidade do ambiente espiritual para onde vamos e de quem estará ao nosso lado. Tem pessoas que vão nos ajudar? Sim. Tem pessoas que vão buscar atrapalhar? Sim. Mas depende exclusivamente de nós, das nossas escolhas. E não tem um salto, o corpo físico de fulano morreu, ele voltou para a espiritualidade, agora é um espírito de luz. Ele já era um espírito de luz? Não. Então não é porque voltou que virou. O contrário também não. Voltamos como estamos, nem mais nem menos. Trabalhar a reforma íntima impacta a felicidade? Sim, porque eu vou estar fazendo o que eu preciso fazer. Em resumo, a prática do bem, a vivência da lei divina, consciência tranquila, dever cumprido, felicidade. E claro, se eu estou trabalhando a reforma íntima, eu estou aproveitando como deve aproveitar a passagem aqui, e também tenho aí um equilíbrio e esse bem viver durante a passagem física. 3 elementos: conhecimento da vida futura, desapego das coisas materiais e o melhoramento espiritual. As obras espíritas, os estudos da casa espírita, tudo isso à nossa disposição para conhecer e saber os caminhos para trabalhar esses elementos. Está ao nosso alcance, à nossa disposição. É tão importante isso que a gente vai ver uma coisa comum em todas as atividades da casa espírita. Leia, estude, venha para a palestra, assista essa palestra, participe dos nossos grupos de estudo. Por que tanto convite para refletir, para aprender? Por conta desses 3 elementos. Conhecimento no mundo espiritual está claro com o estudo, né? E para trabalhar o desapego e a reforma íntima, eu preciso saber como. E além de saber como, saber o porquê. Não, tudo bem, eu entendo como devo trabalhar o desapego, mas eu não entendo o porquê. Então eu não vou ter motivação para fazer. Qual o significado daquilo para mim? Essa é a grande proposta do Espiritismo. Olhe, isso aqui é importante, precisa ser feito por esse motivo aqui, e você vai chegar em tal lugar se você fizer. Se não fizer, você vai chegar nesse outro lugar. O restante é conosco. Médium da casa não vai resolver, palestrante não vai resolver, presidente da casa espírita não vai resolver. O restante é com cada um de nós. Botar a mão na massa e realizar. Dito isso, viagem de volta, reencontro com a vida, cheguei no plano espiritual. E aí? Já falamos, né? Quem vai nos receber é de acordo com a nossa condição espiritual, o ambiente também de acordo com a nossa condição espiritual, e a nossa aparência, em regra, a mesma que tínhamos quando do momento da volta para o plano espiritual. Tem exceções? Tem exceções. Espíritos mais evoluídos podem alterar a aparência espiritual e se apresentar mais belos e mais jovens. Espíritos, devido à sua prática no mal, podem se apresentar até de formas animalescas. Devido à vida que teve o indivíduo, ele pode, ao retornar com marcas na sua aparência, em virtude dos seus hábitos durante a última reencarnação. Como também, no uso do livre-arbítrio, para o bem, de acordo com o merecimento, o espírito pode alterar a sua aparência para ser melhor identificado. Digamos que nunca mais eu venho aqui, passa 30 anos e eu retorno para o plano espiritual. A aparência vai estar bem diferente. Mas eu tenho a oportunidade de vir me comunicar na reunião mediúnica daqui. Aí eu posso, dependendo do meu merecimento e do meu conhecimento, alterar a forma para essa que eu tenho agora, nesse momento aqui. Aí alguém de vocês que está lá,
na reunião, que está aqui nesse momento, é João Paulo. Como também, aí no mau uso do livre-arbítrio, um espírito pode alterar sua forma para amedrontar alguém. É possível. Chico já nos alertava, aqui é uma cópia imperfeita de lá. Então nós vamos ter lá meios de transporte, instituições de ensino, hospitais, lares, regiões de sofrimento, sim, temporários, e sofrimentos morais. Regiões de luz, sim, mas de trabalho, de estudo e de continuidade do auxílio àqueles que estão encarnados e que também estão em regiões de sofrimento. Além das obras básicas, 2 grupos de obras eu sugiro para justamente aprofundar o conhecimento acerca do mundo espiritual. Obra de André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com a obra Nosso Lar, e as obras de Manuel Filomeno de Miranda, como essa, de Reencontro com a Vida e outras. Para a compreensão desses detalhes, para facilitar aquele conhecimento acerca do mundo espiritual. Para que a gente possa caminhar para a nossa conclusão, essa questão da volta para a verdadeira vida envolve algo muito comum ainda entre nós: o medo de morrer. E aí a gente já sabe, de acordo com o nosso estudo, é que nós não vamos morrer. Sempre estaremos vivos, ora encarnados, ora desencarnados. O que morre é o corpo. Por que o medo de morrer? Tem uma parcela pequena do medo, no nível do receio, que vem da lei de conservação, que é uma lei divina, para que a gente possa cuidar da nossa vida material e também cuidar e preservar a vida dos outros. Um certo receio, um pouquinho de medo. O medo exagerado, o temor, vem de outros motivos. Um deles é o que nos foi ensinado. Quem aqui não ouviu na infância, na juventude, está passando na calçada da funerária, não olhe para dentro, vamos mudar de calçada? Medo do caixão, medo do defunto, medo de cemitério. Filme de terror que se preze tem que ter caixão, defunto e cemitério. Onde está a justificativa para ter medo disso? Caixão, uma peça de madeira, que é um depósito para a veste física, quando ela deixa de funcionar. Nada demais. O defunto, um corpo sem vida. A gente não vai ter medo do defunto em si, vai ter cuidado de estar pegando, porque a gente não sabe a causa morte, nem a doença que aquela criatura tinha, nem o que ele tinha, mesmo que não seja a causa morte, de vírus, de bactérias e de outros micro-organismos. Se for necessário tocar, que a gente tenha a higiene necessária. Mas medo do defunto em si. Medo do cemitério. Sim, cemitério não é agradável, nem fisicamente, pela questão dos micro-organismos, e nem espiritualmente, porque como a maioria não se prepara para esse momento de volta, como nos disse Miranda, é um ambiente repleto de energias ruins, do desespero, da inconformação, da revolta, de alguns que lá estão ainda apegados ao corpo físico. Então não é um ambiente agradável, mas a gente não precisa ter medo, e que nós possamos, a partir de então, sermos multiplicadores para desconstruir essa ideia de tanto medo que nos foi ensinada. Outra causa acerca do medo exagerado da partida: depende de como você enxerga a vida.
Para um materialista que não tem Deus, não tem vida futura, que vive nesse contexto dessa ilusão perigosa e muito prejudicial, vai ter muito medo de morrer. Imagina, mergulhar no nada. Ou então um ente querido que se foi, pronto, acabou-se, já era, não tem mais nada. Nenhuma possibilidade de reencontro. O materialista vai se desesperar, vai enlouquecer. Com todo respeito, mas as visões das religiões tradicionais, ir para um céu, ficar eternamente sem fazer nada, ir para o inferno, queimar eternamente, ou ir para o purgatório para depender da reza de alguém e ser promovido, eu vou ter muito medo de morrer. Porque qualquer das situações não são boas. São 3 elementos que não se comunicam. Então, mesmo que eu faça a minha parte e vá para o céu, mesmo que eu diga, não, vai ser bom ficar eternamente sem fazer nada, o que não é, mas vamos considerar que seja. Mas eu não posso ajudar aquele parente que está no inferno, ou aquele que está no purgatório, que depende da reza de alguém encarnado, tá? Vou ter muito medo. Ah, mas veja só, João Paulo, eu tenho medo, muito medo, porque eu sei que eu não faço o que deveria ainda. E aí provavelmente eu vou para uma região de sofrimento. Vai paralisar nisso e ficar só no medo? Não. Bom, eu sei que ainda não faço o que deveria fazer, mas qualquer ação que eu fizer, eu já estou mudando o meu padrão vibratório. Então, em vez de eu paralisar no medo, vamos construir uma condição melhor a cada dia. Porque mesmo que seja um ínfimo momento, ou poucas oportunidades antes de eu voltar, mas se eu fizer o bem, minha condição já será diferente. Então, construir esse conhecimento é necessário, combater esse medo excessivo é muito importante. Muito importante. Então, essa era a proposta de estudo da noite de hoje. Claro que falar nessa temática do reencontro com a vida, falar acerca da morte, ainda teríamos muitas coisas boas para conversar. Por exemplo, dia 2 de novembro, a situação do velório, aquele momento que acontece com alguns indivíduos, a melhora da morte, o combate a drogas, eutanásia, aborto, suicídio, pena de morte. São diversos os temas, é um assunto muito vasto, e fica a sugestão de complementação do nosso estudo para todos nós, com pesquisas, com leituras, fortalecendo esse conhecimento do Espiritismo e compreendendo cada vez mais o conhecimento espírita. É uma ferramenta em nossas mãos para a vida prática. Disse o Cristo: vinde a mim que eu vos aliviarei. E o principal de conhecimento dessa passagem é: vamos ao Evangelho, hoje redivivo através da doutrina espírita. Vamos conhecer, vamos trazer para a vida prática e suavizar a vida através da compreensão da vida, do que precisa ser feito, do que deve ser valorizado, conscientes da força que temos, das oportunidades e do amparo por parte de Deus. E aí sim, com todo esse conjunto, se tornar melhor a cada dia e ajudarmos aqueles que transitam conosco a também conseguir caminhar um pouco mais nessa jornada espiritual. Muita paz para todos.